Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo. Hoje vamos direto ao capítulo A Sobrevivência Individual. Lembramos que este livro foi escrito pelo patrono da nossa casa, Caimar Schutel, por volta de 1933, enquanto estava ainda aqui na matéria. Diz esse capítulo que a Terra é mundo de expiações e provas, é uma escola onde cada um de nós, ou seja, onde o espírito se interna com um corpo de carne, com uma finalidade muito clara: estudar e progredir, para adquirir ciência, conhecimento e, sobretudo, virtudes. Ele vem aqui para ter asas fortes, que um dia o conduzirão à espiritualidade definitiva, que é a verdadeira felicidade, aquela que o Pai, um dia, ao nos criar, já deixou esculpido dentro de cada um de nós. Fomos criados simples, passaremos por todas as experiências existentes no universo, e com isso retornaríamos ao Pai com plena felicidade. Mas essa felicidade, não vamos imaginar aquela felicidade onde nós temos casas, automóveis, barcos, aviões, roupas, sapatos. Não, nada disso. A felicidade de servir, de ajudar, de participar do universo, de fazer parte da morada da casa do Pai. Esta é a felicidade. Aquela felicidade que trará ao nosso coração uma satisfação imensa quando dermos a mão para um espírito altamente necessitado e o retirarmos da sarjeta. Isto é a verdadeira felicidade. E continua Caimar Schutel: a morte não é, portanto, o aniquilamento, a extinção da vida. Simplesmente é a desagregação do corpo carnal, para que o verdadeiro, o espírito, dono do corpo, retorne à vida espiritual, de onde ele veio para se encarnar. A morte não existe no sentido que foi dado a esta palavra. Ah, morreu, acabou. Acabou coisa nenhuma. Aquilo que eu gosto de usar e brincar: o que nós fazemos com uma roupa velha, desgastada, puída, que não tem mais condição de usar? Desprezamos. É o nosso corpo. Nós, espíritos, donos desse corpo que nós moldamos, não temos mais condição de ficar nele. Para que insistir? Ele vai desagregar, vai voltar, vai se decompor em átomos. E nós voltamos para casa, que é a vida real, a vida espiritual, que é a vida verdadeira, como está no livro dos Espíritos. Qual é a vida verdadeira? Aqui ou lá? Lá, que é eterna. Aqui é momentânea. E continua Caimar Schutel. Pois não? Às vezes é uma bênção a morte. Às vezes é uma bênção a morte, porque ele tem razão. Quando chega a velhice, imagine, você não ter mais condição. Como está caindo os pelos? A gente vê, né? É verdade. Bendita a morte que o leva. Bendita a morte que nos leva de volta. Imagine ficarmos num corpo atrofiado eternamente. Tem sentido, está em razão, Pedro. Bendita seja a morte. Tem um início, um ápice, um declínio e um fim. E a pessoa quer viver, mas às vezes não tem. Você pega um animal, por exemplo, mesmo com o cachorro. É verdade. Depois dos 15, 18. Não tem dá uma dó lastimável. É verdade. Vai cair do quê? Dos dentes. Acabando dentro. É verdade. E vai, sem falar em doença, né? É verdade. E etc, etc. Então, quando bendita chega, seja a morte. Bendita seja. Esse caso aí. Pois não, eu não terminei de ler o livro, eu li o livro e passou no planeta Júpiter,
as pessoas, aonde está o escritor? É, Júpiter. É Júpiter mesmo? É Júpiter. Como é que chama o escritor mesmo? Lá está o Tem um famoso. Vitor Hugo? Não, não é o Vitor Hugo, é o compositor. Eu não me lembro. Não é Mozart? Mozart. É o Mozart, é. Mozart. Então, esse lá diz que você chega a 800 anos. É de 600. Quer dizer, uma pessoa lá com 400 anos é um rapazinho. Muda tudo, né? São densidades diferentes. É que o tempo. Não é corpo fluido, é corpo material. Mas sim, mas é uma matéria. Só que é uma composição diferente da É uma nossa. matéria Muito Vai etérea. chegar aí, meu. Naquele livro da Contos de mãe uma, do Chico Xavier, como é que chama? Maria. Contos de uma morta, né? Carta de uma morte. Cartas de uma morta. Ela fala, assim, aqui que tem os anéis, Saturno. Então lá vive-se muito mais que aqui, só que também lá morre. E lá também vive-se 300, 400, 500 anos. Quer dizer, A morte é uma necessidade no universo, em todos os níveis que nós tivemos, até chegarmos de volta ao Pai. Aí estaremos em espírito puro, aí não precisaremos passar por novas experiências, encarnando em nenhum mundo. quer dizer, num lugar desse, se você for falar em saudade, quer dizer, você teria, às vezes eu fico analisando, você teria muito mais saudade e muito mais família. Se você, a pessoa se conviver junto com você, com a família, 800 anos, cadê o Mário? Mas é o que diz o livro dos Espíritos: 100 anos aqui é um relâmpago lá, 1000 anos aqui é um dia lá. São a contagem do tempo é diferente. No mundo espiritual, tempo e espaço não existem. E à medida que vamos nos elevando nessa escala espiritual, nós vamos nos aproximando desses tempos. Vamos vendo que não faz sentido. E um dia, vamos ver que ontem, hoje, amanhã é tudo hoje. Não faz diferença nenhuma. Não é verdade? Continuando, então, a vida que se manifesta em todos os seres, em todas as coisas, não poderia ser, como de fato não é, sobrepujada pela morte. A vida persiste sempre. Essa ideia que nós tivemos aí no passado, que morreu, vai para o céu, vai para o inferno, vai não sei para onde, isso é tudo invenção do ser humano que não queria pensar. Que não queria pensar. Isso aqui foi escrito em 33. Então veja, o Carbar já tinha conhecimento de tudo isso. A humanidade já tinha conhecimento de tudo isso. Hoje nós temos um pouco mais, pelas comunicações espirituais que vieram. Mas nós temos que usar a nossa massa cinzenta. Nós ficamos aí parados, queremos, fazendo de conta que não queremos nos aprofundar, ou não querendo buscar a Deus, só olhando para o chão, não tem chance. Temos que buscar, levantar a cabeça, parar, pensar, quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Porque Deus me criou, onde eu me encaixo nesse universo? Nós não queremos pensar nisso. Não, a matéria, trabalhar, buscar amontoar dinheiro, eu não vou morrer nunca aqui. Ilusão total. Nós chega aqui, termina o tempo, tchau, vamos embora. E quantas vezes já fizemos isso? Por que ficar excessivamente apegado? Não podemos, não devemos. Temos que trabalhar na matéria, temos que trabalhar, temos que utilizá-la com equilíbrio, com paz, com amor e com harmonia. Mas nós não. É meu, é meu, é meu. Tudo é meu, é meu. Meu para quê? Levar aonde? Não cabe. O caixão não cabe, não leva. Carro forte não leva nada. Fica tudo aqui para os herdeiros brigarem. E aí? O pior é quando nós assistimos ali em espírito a briga dos herdeiros. Então precisamos tomar um cuidado muito grande, meus amigos e amigas. Continuando. Mesmo nessa eterna sucessão de destruição orgânica e criação orgânica, aqui Claude Bernard denominou conflito vital,
a vida não se deixa vencer. E até os remanescentes da luta, que parecem destroços vencidos pela morte, apresentam todos os caracteres da vida em sua transformação evolutiva. Não há morte para a matéria, há transformação. Não há morte para o espírito, há também transformação. Só que o espírito guarda a sua individualidade, mantém a unidade de vida, transfigurando-se, despojando-se dos elementos dos quais não mais necessita lá no novo estado de vida para o qual ele retornou. Então, quer dizer, o que muda na matéria? O que é a matéria do nosso corpo? Agregação atômica. O que é a morte? A desagregação atômica. Desapareceu, acabaram esses átomos? Não. Eles voltam para a natureza e amanhã vão recompor outros corpos. De repente até um outro, o nosso próprio corpo no futuro. Não sei, está na natureza. Nós iremos com o perispírito, como molde e modelo, reconstruir um corpo no futuro. Da onde vamos buscar? Da natureza. Vamos de novo agregar átomos para formar este corpo que nós usamos. E isto é um ciclo que vai e volta, vai e volta. Então a morte não destrói nada, desagrega. Ah, mas apodrece, não sei o que, os bichos. É um ciclo de vida. Termina uma, a outra vida continua. E assim vai até desagregar completamente. Ou vocês acham que, por exemplo, o nosso corpo físico, no momento em que ele vai entrar em putrefação, os bichinhos que aparecem, onde é que estão? Estão em estado latente dentro de nós mesmos. Eles não vêm de lugar nenhum, estão aqui. Eles só vão se manifestar no momento que tiver as condições propícias para tanto. Precisa sair o fluido vital, não tem mais oxigênio, e por aí afora eles entram em ação. Caem de algum lugar? Não, estão dentro de nós, estão aqui em harmonia, em equilíbrio, convivendo conosco. Então, tudo está em tudo, como diz o livro dos Espíritos. Nada se perde, né? Nada se perde, como diz o francês lá. Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se queria falar dessa transforma. mudança que você está falando? É. Da água suja, que coloca aquele pauzinho, Você viu? né? Ela Fica bem agrega. filtra. Eu vi só a TV, dali 15 minutos, e tomaram. É, Rapaz, é isso aí, por aí vai. Um isso exemplo tem na muito água, bom. imagina, né? Verdade. As células e tal, né? Que vai tornar futuramente outro corpo, né? Não tenha dúvida, ela se transforma em átomo. E amanhã vai agregar novo. É transformação, né? O Lavoisier foi feliz, nada se perde, Nossa. nada se cria, tudo se transforma. Aí, ó. É isso mesmo. Continuando então. O Espiritismo, magnificamente codificado por Allan Kardec, nos veio abrir os vastos horizontes da vida, demonstrando-nos com verdadeira precisão a imortalidade. A morte não existe. O Espiritismo matou a morte, vamos dizer assim, vamos usar esse eufemismo aí. O Espiritismo matou a morte, definitivamente, acabou, não existe. É imortal, nós somos imortais. Se vem, termina, nós volta, amanhã vem, e quantas vezes já fizemos isso? Milhares. Quantas faremos? Milhares. Aqui, em outro planeta, em outra galáxia, sei lá. Temos a mínima ideia para onde iremos. Mas só temos a ideia do que devemos fazer. O Espiritismo foi claro quando ele veio e deixou claro. Sigamos o Mestre como modelo e guia. Ele é o nosso modelo e guia. Então todo o ensinamento contido no Evangelho dele é a nossa guia. E reduzimos isso no que está aí no universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Aí, o que fazer?
vem anos, vem séculos, vem milênios, está sempre aí, equilibradinho, bonito, está aí, não depende da nossa vontade, pois nós somos pequenos, não conhecemos nada ainda, não é verdade? Continuando. Os fatos verificados em todos os países e observados por homens de todas as classes sociais, comparados com os fenômenos ocorridos lá atrás, em tempos idos, e relatados na história de todos os povos, provam perfeitamente que o homem não termina no túmulo e que, se este, como disse Victor Hugo, é o crepúsculo de uma vida, é também a aurora de outra vida. Isso é uma maravilha, meus amigos e amigas. Se nós relemos a história, formos vivendo, o ser humano ele está sempre repetindo as mesmas coisas, está difícil de aprender. Difícil de aprender que é imortal. Difícil de aprender que errou há 10, 20, 100, 200, 500, 1000 anos atrás e continua fazendo a mesma bobagem. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma mentira aqui para vocês? Quando a gente lê a história, a gente fica assustado. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje esses escabrosos casos da política, desses desvios, desses desmandos. E o que acontecia em Roma? É tudo igual. Tudo igual. O Cícero, se eu não me engano, o nome acho que era Cícero, se eu não estiver errado, ele era um grande intermediador entre os políticos. Ganhou fortunas, ganhou vilas inteiras lá. Mas no final foi decapitado e as mãos pregadas na entrada do Senado. E eu pergunto, o que nós aprendemos hoje, até hoje? Isso foi há 2000 anos atrás. Hoje estamos fazendo a mesma coisa, meus amigos. Esses desvios, essas brincadeiras que a gente vive, isso é brincadeira. Mais milhões é bi, né? E agora fala em bi, a Petrobras 26 bi, que história é essa? Meu Deus do céu, Tá fichinha, quer dizer, como um dia nós vamos mudar isso? Se nós não mudarmos, porque quem que pôs esses políticos? Nós fomos nós. Tudo depende da nossa virada da chavinha dentro de nós. Eu quero, a partir de agora, ser como o universo, paz, amor, harmonia e equilíbrio, amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Se eu não fizer isso, não vai mudar nada. Não vai mudar, gente. Se depender de nós, mas dentro da programação do universo, dentro da lei, obedecendo a lei do progresso, não vamos ser nós que iremos atrapalhar a mudança do planeta, que deve ir de provas e expiações para a regeneração. Se nós insistirmos em ser desta forma, tá bom, vocês querem ser assim, tá bom. Desencarna aqui, vão lá no planeta primitivo, vamos lá enfrentar uma fera com um pedacinho de pau na mão, vamos ser alimento das feras, aí nós vamos aprender. Não seremos nós que vamos atrapalhar o progresso do planeta, não. Isso já está programado no conceito do universo. Tá certo? Então nós temos que ver nós, mudarmos agora. Aqui, o Espiritismo veio trazer essa verdade, veio mostrar, e nós não continuamos, como eu estava falando, repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas, fazendo de conta que não é comigo. Temos que parar e pensar, meus amigos e amigas, internautas. Continuando aqui, então. As demonstrações psicofísicas da sobrevivência, como se tem observado, aparecem hoje sob todos os aspectos, para que fique claramente elucidado não ser a alma uma coisa vaga, abstrata, mas um ser concreto que possui um organismo físico perfeitamente delimitado,
portador de todas as aquisições intelectuais e morais, e dotado dos atributos necessários às demonstrações da ciência e da moral. São as principais insígnias da civilização e do progresso. O próprio Emmanuel deixou claro, nós, como espíritos eternos que somos, para um dia ascender, voltar ao Pai, nós temos que usar as nossas asas. A asa da ciência e a asa da moralidade. Como é que nós estamos voando hoje? Como é que nós vamos voar hoje, gente? A moralidade. Estou acabando de dizer, esses escândalos todos, esses desvios todos. Será que nós não quereríamos estar no lugar desses políticos também? Será que até não chegamos a pensar numa bobagem dessa? Quando nós não esticarmos as duas asas, moral, sabedoria, ciência, nós não vamos voltar ao Pai. Uma brincadeira. Eu acho que eles já estão economizando para as próximas encarnações deles. Não vai ser brincadeira, não. Então veja, está aqui, está claro. Nós temos o conhecimento. A quem muito for dado deste mundo será exigido. Então não podemos amanhã, pai, me desculpe, eu não sabia. Sabia, já lemos. Estamos aqui, depois de você chamar. Então nós estamos aqui, estamos vendo, estamos discutindo. Não podemos jamais alegar ignorância. E continua Caimar Schultz. De fato, se tudo tem uma causa a produzir um efeito, qual será a causa produtora desses fenômenos supranormais, cuja força indomável chegou a criar uma ciência, a metapsíquica, alargando o campo da biologia, da física, da história natural e até da patologia? Podem, porventura, as forças cegas da natureza produzir fenômenos inteligentes a ponto de criarem ciências e artes e fazerem, como está acontecendo, verdadeira revolução na religião e na moral? Pode simplesmente a matéria engendrar a inteligência? A ignorância e o caos podem criar a sabedoria e a harmonia? Se alguém concordar com isso, falar pode, podemos internar porque perdeu o juízo. Realmente receber tratamentos terríveis para cair na realidade, né? Porque não tem sentido. Ou achar, isso é obra do acaso. Não, gente, acaso não existe no universo. O acaso não é inteligente. Inteligentes são os espíritos, inteligente é Deus que criou tudo isso. Então nós temos que parar e pensar, usar a massa cinzenta. Não podemos ser massa de manobra. Temos que analisar, verificar, está tudo dentro da harmonia do universo, dentro da lógica do universo. Está, aceito. Não está, não aceito. Alguma pergunta, algum comentário? Olha, você não acha que a influência maléfica dos espíritos sobre o homem na Terra já é uma prevenção do plano espiritual, do plano superior? Eu penso assim, para nós não subirmos de categoria. Porque não é possível, você falou aí do Cícero. Comparando com o pessoal da Petrobras, ele era um ladrão de galinha. É verdade. Então veja bem, daquela época até hoje nós estamos buscando Cristo. Todo mundo busca, eu acho, inconscientemente todo mundo busca. Você não acha que existe uma barreira, não vou dizer natural, mas uma barreira que segue, que faz com que você desvie o pensamento? Por exemplo, o pessoal ama a Terra, então gosta demais da Terra. Se gosta da Terra, gosta dos bens materiais. E aí o cara se vê cercado de tantas e tantas opções que ele esquece a palavra de Deus, ou ele esquece amar a Deus sobre todas as coisas.
tem hora que eu penso isso aí, que essa influência, eu acredito, porque Cristo falou isso aí, que nós estávamos rodeados de vários espíritos, de uma nuvem de espíritos, quer dizer, pode ser bom e pode ser mal, né? Veja, quando estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, Sim. aí vai estar o nosso coração. Quando estiver cheio o nosso coração, a boca vai ficar falando. Enquanto a boca fala, por leis que existem no universo, a lei de atração, se estamos falando matéria, estamos atraindo espíritos iguais a nós, que estão se locupletando na matéria. Então, quanto mais eu ficar envolvido e rodilhado nisso, mais eu vou criando a minha espiral, vou aumentando a minha espiral e vou ficando aí. Então, o dia que eu tiver a consciência real disso que nós estamos lendo, a vida aqui na matéria é momentânea, é transitória, e começar a entender o universo, entender os ensinamentos do Cristo e colocar em prática, nós naturalmente vamos cortar essa ligação que vocês estavam falando. Mas hoje não, hoje nós atraímos, nós estamos trazendo, porque nós estamos apegados à matéria. Então vamos trazendo e vamos ficando. Eles são os culpados? Nós, cada um de nós é o culpado por isso. Nós temos as ferramentas na mão. Primeiro veio Moisés, tentou dar uma ajeitada, aí veio Cristo, deixou o Evangelho, aí veio o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. O que é que estamos fazendo com ele? Se até hoje temos irmãos que convivem na matéria, que acham que tem o direito de cortar o pescoço daquele que não tem a mesma crença que ele. Como pode? E que ainda que se ele fizer isso, ele vai ter um paraíso à espera dele. Não tem sentido isso. Você veja, quem é o culpado de tudo isso? A espiritualidade? Não, somos nós. Eles fazem tudo o que podem para a gente sair dessa. Mas nós insistimos, queremos, fazendo, até que vai chegar o momento em que, pela lei do progresso, o que vai acontecer? Vai haver a grande chacoalhada. 2/3 daqui vão embora. Para onde? Planeta primitivo em algum lugar do universo. Então, quem é o culpado? A espiritualidade? Não, ela não quer isso. Ela trabalha para que não ocorra nada disso. Sim. A mesma, esses nossos benfeitores, eles não querem que ocorra isso. Mas nós é que insistimos. Trazemos os espíritos trevosos para perto de nós. Tivemos até moratória. Desculpe. Tivemos até moratória. Tivemos até moratória. Então, 50 anos de moratória, está aí, ó. Vai adiantar o quê? E o que nós estamos vendo nessa moratória de 50 anos? Uma melhoria ou uma piora? Por aí, Isso é mesmo. É difícil. É complicado. Então somos nós os responsáveis. Aí a doutrina espírita, ela é fantástica. Diz que somos imortais. E que o que erramos aqui, fizemos errado, amanhã a gente volta para corrigir. Mas que o nosso futuro depende de nós, está em nossas mãos. O hoje é a colheita da semeadura de ontem. E a semeadura do que vamos colher amanhã. O que nós estamos semeando? Não é verdade? Continuando. Mãe, Pois não. segundinho só. Mas vamos lá. A respeito da questão que o Agostinho levantou para nós, né? Até Jesus Cristo Foi assediado. assediado por forças trevosas. Foi. Jesus Cristo, né? É verdade. Essas forças estão aí também assediando a nós próprios. Então, o que nós temos? Quando fomos criados por Deus, Deus nos deu livre-arbítrio. Não proíbe nem obriga ninguém a nada. Nós escolhemos o nosso caminho. É verdade. Nós podemos nos deixar, Cristo podia ser se deixado levar pelas forças trevosas, mas ele não podia, a missão dele era outra. Nós também podemos nos deixar levar pelas forças trevosas, mas depende de nós. Nós conhecemos, né? Nós conhecemos o Evangelho, como você falou. Então nós temos o Evangelho para conhecer. Verdade. As forças trevosas vão nos atacar? Sem Vão, dúvida que vão. sem dúvida. Mas nós temos a Bíblia, nós temos o roteiro, que é o Evangelho de Jesus, que deve balizar a nossa vida. Não podemos aceitar influenciações negativas, seja do que for. Né? É verdade, é isso mesmo, você tem razão.
os evangélicos vão ser cobrados por ele. Para quem muito for dado, esse muito será Esse exigido. detalhe. Só uma coisinha, já no nascimento as trevas agiram contra o Cristo, que não queriam que ele encarnasse. É verdade. Eu estava, Até no nascimento. Imagina depois. eu estava lendo aí um livro, nem me lembro qual foi, em que o Eurípides Barçanufo, ele, de repente, ele se viu atraído por uma força, ele saiu do corpo, foi, ele não sabia onde estava, de repente chegou em algum lugar. No lugar de um campo verdejante, e viu uma pessoa sentada, assim reclinada. E ele falou, puxa, parece Jesus. Ele em espírito, obviamente, parece Jesus. E aí, quando houve uma pessoa sentada, virou, ele viu que era Jesus. E ele falou, Jesus. E aí Eurípides automaticamente caiu no chão de joelho e perguntou, mestre, por que estás triste? Estou triste porque lá na terra ninguém segue o Evangelho. Conhece, mas ninguém segue. Nesse momento ele sentiu uma atração terrível, voltou e acordou do corpo. E a partir daí trabalhou no limite das forças dele, o tempo integral, em prol da divulgação e colocar o Evangelho para valer aqui na terra. Para vocês terem uma ideia. Veja, ele esteve na presença do Cristo e o Cristo preocupado exatamente por causa disso. Cadê o Evangelho? Está aí. Mas não seguem, não praticam o Evangelho. Então, e por que, Agostinho respondendo, por que nós somos assediados? Ah, eu sou cristão. É, você segue o Cristo, faz o que ele fez, assimilou, exemplifica, ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Infelizmente, ainda estamos muito aquém do que precisamos fazer. Infelizmente. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então, continuando. Os aspectos múltiplos das manifestações espíritas, estendendo cada vez mais a variedade dessas provas, multiplicando-as todos os dias, não podem deixar de obedecer a um plano inteligente que dirige essas manifestações, a seu turno produzidas por espíritos que demonstram sua identidade e dizem agir de acordo com ordens superiores que lhes são ministradas. Nem se podem conceber por outra forma os fenômenos de transporte, levitação, materialização, voz direta, fotografia, demonstrações físicas objetivas, oriundas de entidades psíquicas que dizem ter vivido na Terra com o corpo carnal, revelando-se como parentes, amigos, conhecidos dos assistentes e apresentando-lhes a sua ficha de identidade. Então veja, Chico Xavier, quantas cartas ele recebeu do mundo espiritual e confortou corações aqui na matéria, mostrando que a vida continua, não acabou nada não, simplesmente estamos numa outra dimensão, menos densa, menos grosseira, em que esta vista aqui não consegue enxergar. Como está numa dimensão mais elevada, eles de lá nos enxergam, mas nós daqui para lá não os enxergamos. Como aqui está repleto de espíritos, nós não os estamos vendo, mas eles estão nos vendo. Não os escutamos, mas eles nos escutam. Por que nós não os escutamos? Aquela brincadeira que eu faço sempre. Coloca o dedo na tomada aí, vai dar um choque. Pega uma pilha. Tem uma energia ali, alguém percebe a energia que tem ali? Mal comparando, isso é o mundo espiritual, uma energia sutil, diferente. Então nós não vamos nem perceber. Dada a nossa grosseria, ao nosso corpo excessivamente denso.
Então vamos lá, continuando. Que outras provas poderemos exigir da sobrevivência, da continuação da vida dos seres que nos são caros, se não essas que eles mesmos, sem a nossa revelia, sem termos pedido a eles se lembraram de nos oferecer? Que outros testemunhos lhes podemos pedir, senão que falem, cantem, sorriam, como faziam quando estavam conosco, que usem o mesmo estilo, a mesma voz, o mesmo modo de agir, que finalmente se deem a conhecer, reproduzindo suas feições, que nos apareçam mostrando-se vivos como eram, com todos os contornos e delineamentos que nos eram familiares? Então veja, essas provas são inúmeras que nós já tivemos. E o que acontece quando nós morremos? Viramos santos? Nós for santos brincando, santos do pau, como se diz na gíria. Porque o que somos aqui seremos lá, meus amigos. Não é uma morte, a transferência dessa dimensão para outra, que vai mudar a nossa forma de ser. Não mudamos nada. Se nós não quebrarmos as cristalizações mentais, que já trazemos há milênios, nós continuaremos a ser as mesmas pessoas numa outra dimensão. Picareta aqui, picareta lá, bandido aqui, bandido lá, bom aqui, bom lá, mal lá, e assim sucessivamente. Essa história que morreu virou santo, isso é conversa para boi dormir. Isso não existe. Alguma pergunta, algum comentário? Então, para nós encerrarmos, as manifestações espíritas transviadas do seu fim providencial, desnaturadas pelo espírito da fraude e do interesse, guerreadas pelo conservatismo sectário e retrógrado, não tem outro fim, senão trazer-nos demonstrações psicofísicas da sobrevivência. Então, meus amigos e amigas, quem tem olhos para ver, que veja, disse o Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está aí. A vida física é uma, a vida espiritual é continuidade desta. Nela, a vida espiritual somos eternos. Aqui dentro. Alguma pergunta, algum comentário? Pai, não. Eu vi uma notícia hoje, a Lúcia comprovou que a imposição das mãos realmente tem efeito curador. Não sei se seria essa notícia. Não vi, mas isso daí vem ao encontro do que nós vamos começar a fazer aqui no convênio entre a AME, a Associação Médica Espírita de São Paulo, e o Grupo Espírita Carbachuto, em que vai ser implantada aqui uma avaliação do impacto do tratamento espiritual em frequentadores de centro espírita. Vai ser uma pesquisa científica acompanhada pelos médicos da AME. E se alguém quiser ser voluntário, quiser participar, nos procure aqui nas quintas-feiras e fale com o Dr. Rafael Latorrac. Ele vai ser o responsável por essa pesquisa aqui, nesse intercâmbio entre a AME e o Grupo Espírita Carbachuto. Tá bom? A partir do ano que vem nós começaremos para valer e depois essa pesquisa vai ser publicada em revistas indexadas. Tá bom? Isso é para confirmar que você está falando. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então, muito obrigado a todos. E no próximo encontro nós continuaremos a discutir este capítulo, a sobrevivência individual de cada um no mundo espiritual. Obrigado, internautas. Saúde e paz a todos.